Olá, queridas e amadas irmãs, sejam bem-vindas a mais um devocional semanal. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja e esteja com cada uma de vocês. Queridas, hoje encerrando o tema coragem, com base no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo de número 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridas, recapitulando os devocionais anteriores, no primeiro devocional, falando sobre coragem, nós vimos que a coragem bíblica vai muito além de confiarmos em nós mesmos. No segundo devocional, nós vimos que para confiarmos nele é preciso conhecê-lo e nos relacionarmos com ele. No terceiro devocional, nós vimos que a presença contínua de Deus em nossas vidas é o que nos dá coragem. E para finalizar este tema coragem, hoje nós vamos refletir sobre o papel do Espírito Santo. Ele que é a fonte de poder que produz em nós coragem, ousadia e nos capacita para pregarmos as boas novas do Evangelho. E queridas, eu chamo neste momento a sua atenção para as últimas palavras de Jesus antes de ascender ao céu. E elas são descritas na passagem de hoje de Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele predisse que o Espírito Santo desceria para que fosse assim iniciado o trabalho de evangelização. Quando ele disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte. E mais tarde, no dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos em oração, quando o Espírito Santo veio e todos ficaram cheios do Espírito Santo. É o que está narrado em Atos, no capítulo de número 2. E assim nós podemos ver que o poder do Espírito Santo sobre eles gerou força, ânimo, sabedoria e capacitação para eles testemunharem o Evangelho de Cristo Jesus. O versículo 31 do capítulo 9 de Atos descreve que a igreja, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número e vivendo no temor do Senhor. O livro de Atos nos dá referência de pessoas que foram encorajadas pelo Espírito Santo. E um grande exemplo é o apóstolo Paulo, que foi cheio do Espírito Santo desde o início do seu ministério. Quando Ananias foi enviado pelo Senhor até ele impôs as mãos. Um outro exemplo que podemos ter
é que ninguém resistia à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. E um outro exemplo também é Filipe, que se tornou um grande evangelista, cuja mensagem que pregava e sinais que realizava, pelo poder do Espírito Santo, chamava a atenção das pessoas. E queridas e amadas irmãs, nós também somos chamados para sermos discípulos e pregarmos as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. E podemos assim ter a certeza de que o mesmo Espírito Santo que encorajou, fortaleceu, deu ousadia, capacitou e encheu os primeiros discípulos, é também o mesmo Espírito Santo que pode atuar hoje em nós e por meio de nós. Queridas, que possamos nesta semana e todos os dias da nossa vida sermos encorajados, fortalecidos, sábios, ousados, capacitados e cheios do Espírito Santo. Pois nós que temos a Cristo já recebemos o Espírito Santo. Que você possa ser cheia do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém.